Existem várias campanhas que são realizadas ao longo do ano. O mês de setembro, por exemplo, é o mês do Setembro Amarelo, mês em que há conscientização sobre a saúde mental, mas também a Semana Nacional de Trânsito acontece sempre neste mês de setembro, entre os dias 18 e 25. Ah, então terminou ontem, isso significa que agora eu posso fazer qualquer barbeiragem no trânsito? Obviamente que não. Mas é um período em que campanhas são realizadas de incentivo à educação no trânsito, à tranquilidade quando você está ao volante, ao respeito às regras básicas de convivência e também às leis, como, por exemplo, a proibição de usar o aparelho celular enquanto dirige. O número de multas vem aumentando cada vez mais no estado de São Paulo. E em algumas rodovias, especificamente na SP-340, Campinas-Mogi, governador Adhemar de Barros, já há a instalação de radares que flagram não apenas o excesso de velocidade, que flagram se o motorista está com o celular em mãos. A Lucimeire Ramalho foi conferir um pouco desse radar e entender como esse equipamento, acompanhado ao monitoramento feito pelas equipes, vem tendo efeito prático ou não no dia a dia de uma das mais importantes rodovias da nossa região. Lucimeire. Celular e direção. Todo mundo sabe que não combina, mas essa união continua sendo vista aos montes por aí. Nas rodovias, então, nem se fala. Parece que pegar a estrada é sinônimo de pegar também o aparelho. E aí tem multa. E não só aquela multa em que o policial rodoviário vê a infração pessoalmente na rodovia. Nessa concessionária, as infrações são flagradas também por meio de câmeras de inteligência artificial instaladas ao longo da rodovia SP-340, a Adhemar Pereira de Barros. Assim que o sistema identifica a infração, seja do uso do celular ou falta do cinto de segurança, por exemplo, a notificação entra no sistema, é analisada por um policial rodoviário que fica na unidade e a multa é emitida. O sistema ele tem essa capacidade de reconhecer e dá possibilidade para que o policiamento rodoviário também autue o veículo nessa situação irregular. As multas chamam a atenção. Tem motorista com o celular no ouvido, celular na mão e cinto de segurança só de enfeite. E as multas para motoristas que usam o celular enquanto dirigem não param. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Brasil registra cerca de 30 infrações de trânsito do tipo por hora. Aqui na concessionária, os últimos levantamentos mostram um número ainda maior, aproximadamente 38 flagrantes de uso de celular ao volante a cada hora. Os números oscilam a cada mês, mas com a fiscalização, o grupo já percebeu uma redução de 30% no número de acidentes com vítimas fatais na rodovia. O motorista, além de perceber, através da sinalização existente na rodovia, que diz que a rodovia tem a fiscalização por vídeo monitoramento, de fato essa mudança de comportamento faz com que ele preste mais atenção, faz com que ele dirija com segurança e evite assim os acidentes. É uma mudança de hábito que evita acidentes e protege vidas. A orientação, quando você vai colocar um destino no seu GPS, é que você o faça no início, antes de você ligar o veículo, né? Já coloca ali o destino, para não ter que movimentar o veículo e inserir ali as informações depois com o veículo em movimento. E, eventualmente, se você precisar responder mensagens, se você precisar dar o retorno para alguém que está esperando uma resposta sua, programe a sua viagem de modo a parar nos postos de serviço, em local seguro e com o veículo devidamente estacionado, aí sim você faz o uso do aparelho. Para falarmos um pouco mais sobre a Semana Nacional do Trânsito, que em São Paulo teve também uma série de atividades, inclusive com o lema Paz no Trânsito Começa por Você, o nosso convidado nesta manhã de quinta-feira aqui no Manhã Bandeirantes é o Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo. Eduardo, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte, é um prazer ouvi-lo, um bom dia para o senhor. Muito bom dia, nós agradecemos a oportunidade de estar conversando um pouco aí sobre as ações do Detran durante a Semana Nacional do Trânsito. Trouxemos agora uma reportagem a respeito do uso do celular, não só em rodovias, mas também nas áreas urbanas. Essa é ainda uma das maiores preocupações quanto ao número de acidentes que acontecem no estado de São Paulo? Infelizmente, o comportamento humano ele está diretamente relacionado aos acidentes, né, envolvendo aí
seja motorista, pedestre, o comportamento humano realmente tem sido aí um destaque negativo em relação a isso. Então o Detran ele tem trabalhado para reverter esse cenário, né, trazendo a conscientização para a população de que o uso do celular ele mata, né, e o consumo de álcool somado à direção do veículo, o excesso de velocidade, todo esse comportamento humano está direcionado aí em potencializar o risco dos acidentes de trânsito. Então o Detran ele tem intensificado as ações de conscientização, de fiscalização, justamente para preservar as vidas e levar esse conceito de segurança viária para toda a população. Existe uma frase clássica que eu ouço desde criança, de que brasileiro só aprende quando dói no bolso. Mas claro que também não se pode sair aplicando multa a torto e direito sem pensar na educação. Como é que o Detran trabalha para equilibrar aquilo que precisa doer no bolso para o motorista entender, com a educação para que a conscientização faça com que hábitos como o do celular não se tornem realidade, principalmente para as próximas gerações? Nós temos duas frentes realmente dedicadas aí em relação à segurança viária, que é a educação no trânsito, a conscientização e ao mesmo tempo a fiscalização. Em relação ao primeiro pilar da educação no trânsito, o Detran já desenvolveu aí 15 campanhas desde o ano de 2023, a mais recente relacionada à faixa de pedestre, justamente para preservar um dos elos mais frágeis no trânsito, que é o pedestre. E por sua vez também conscientizar o pedestre de que ele deve fazer a sua parte utilizando a faixa de pedestre. Infelizmente, no nosso dia a dia a gente se depara com situações onde há a imprudência por parte do pedestre e não utilizar de forma devida a faixa, né, utilizando aí a travessia em locais totalmente inapropriados. Por outro lado, o motorista também, ele tem aí a insensibilidade de não parar na faixa de pedestre. Então essa campanha ela vem justamente para conscientizar o motorista de fazer a parada obrigatória nas faixas e o próprio pedestre de utilizar de maneira correta. Por outro lado, o Detran também vem desenvolvendo algumas ações de fiscalização no trânsito. A gente pode citar aí como exemplo, como uma das principais ações do Detran, a Operação Direção Segura Integrada, que tem o principal objetivo fiscalizar os motoristas que consomem bebida alcoólica e assumem a direção dos veículos. Essa operação, ela, durante a Semana Nacional do Trânsito, ocorreu de forma simultânea nas 18 superintendências do Detran em todo o estado de São Paulo. Tivemos aí em torno de 40 a 50 operações, elas ainda estão ocorrendo até o final de semana. Nós temos aí um calendário semestral, onde essas operações são deflagradas em todo o território aqui do estado de São Paulo, e a ideia é que a gente realmente mantenha tanto o foco aí na conscientização com as ações durante todo o ano, as ações de educação e as ações de fiscalizações também possam aí continuar durante todo o ano, com o principal objetivo, é salvar a vida, né, tirar o motorista infrator da rua e preservar esse ambiente de trânsito, trazendo, né, um ambiente mais seguro para todos nós. Operação que é realizada em conjunto com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. No último sábado, em Campinas, teve uma ação na Avenida Prestes Maia, ali por volta de 7h30, 8 horas da noite. Foi possível ver tudo montado para que a operação acontecesse também como parte dessa campanha que chegou ao final ontem, mas que claramente precisa ser feita durante o ano todo. Como é que o Detran trabalha para que, não apenas na Semana do Trânsito, a conscientização seja parte de uma discussão dentro da sociedade sobre pequenos gestos que podem mudar a forma como a gente hoje lida com o transporte urbano? Eduardo? O grande desafio nosso é justamente manter essas campanhas de forma perene, ativa, né, durante todo o ano, não só nos principais meses aí que seria maio, em decorrência do Maio Amarelo, ou setembro, em decorrência da Semana Nacional do Trânsito, mas manter esse calendário ativo. O Detran ele vem passando por um processo de reestruturação, onde boa parte dos serviços já estão sendo entregues aí de forma automatizada, hiperautomatizados, mas parte desse serviço ainda depende da atuação dos nossos servidores. Então, com essa automatização, essa hiperautomatização, a gente consegue deslocar efetivo que antes fazia o trabalho operacional, né, internamente no Detran, para reforçar as nossas equipes que estavam atuando nas ruas, seja na campanha de educação, seja nas operações. Então o Detran está realmente passando esse período de transformação, está intensificando as ações aí relacionadas à educação, fiscalização, e nós já temos aí bons resultados em decorrência disso. O exemplo disso é a faixa de pedestre. Essa campanha tem tido uma aceitação extremamente positiva por parte da população. Conseguimos aí de forma lúdica
interativa, está envolvendo, né, a atenção dos pedestres, da população em geral. Então são bons exemplos, boas práticas que o Detran tem colocado em prática aí para justamente trazer essa informação, essa conscientização para a população. Em paralelo a isso também, o Detran tem desenvolvido aí, articulado junto aos municípios, através do Sistema Estadual de Trânsito, ações coletivas com os gestores públicos municipais, diversas secretarias do governo, do Estado, de forma conjunta, as ações estão sendo tomadas aí para que potencialize, né, essa atuação. Inclusive, agradecer a vocês também da imprensa por serem aí um grande articulador, grande parceiro para que a gente possa levar essas informações para a população de forma clara e objetiva. Nós estamos conversando com o Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo, falando sobre a campanha que tem o lema Paz no Trânsito começa por você, dentro da Semana Nacional do Trânsito. Superintendente, o Detran recentemente mudou a frota, já com a aquisição de novos veículos, 115 carros renovando a frota do Detran. Havia essa urgência, a necessidade dessa troca e de que maneira isso pode também agregar nessas campanhas de conscientização à população? Sim, a nossa substituição da frota tem sido um presente para toda a nossa equipe. Isso vai garantir aí a segurança dos nossos servidores que utilizam esses veículos oficiais para o deslocamento diário, tanto nas ações de fiscalização, na aplicação de exames práticos. Isso vem garantir também maior eficiência na prestação do serviço para a população. Foi feita essa primeira entrega desses 115 veículos, nós temos aí a previsão de até o final do ano ser feita a substituição de 100% da nossa frota, chegando em torno aí de 280 veículos que vão ser utilizados de forma ostensiva nas ações do Detran, e isso tem gerado condições que a nossa equipe continue trabalhando aí em prol de salvar as vidas e garantir um trânsito mais seguro para todos nós. Então foi realmente um presente que nós ganhamos, já tínhamos aí uma frota, cerca aí de 10 anos de uso, então já essa substituição da frota vai garantir maior segurança para os nossos servidores e, consequência disso, a gente consegue atender de forma mais eficiente toda a demanda de trânsito, né, das atividades do Detran no estado de São Paulo. Conversamos com Eduardo Gomes, superintendente do Detran São Paulo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Eduardo, muito bom dia para você, para toda a sua equipe do Detran. E espaço sempre aberto para falarmos sobre segurança no trânsito e conscientização a motoristas e pedestres aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela oportunidade, nós agradecemos aí o espaço de levar as informações e vocês aí como grandes parceiros nossos também poder divulgar essas informações de forma clara e objetiva para a população. Um abraço a todos.